Eu vou só aproveitar que o senhor tocou no ponto da habitação, porque eu tenho percebido nas suas declarações, nas suas entrevistas, que o senhor destaca como o maior problema de Sintra a questão da habitação, das rendas altas, né, das casas sobrelotadas, as famílias vivendo de forma muito precária, algumas delas, e apresenta como alternativa um programa municipal de habitação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho as principais diretrizes desse programa. A origem do problema, todas e todos nós conhecemos. Não é? Os preços começaram a galopar em Lisboa, começaram a pressionar a Amadora, a linha Especulação de... imobiliária. Exatamente. A linha de Sintra, com o aumento das rendas e do preço da habitação para quem compra, e depois a pressão na linha de Sintra começou a afetar também a zona rural, não é? Isto é uma bola de neve, ou melhor, um dominó, não é? Vão caindo uns atrás dos outros. E, portanto, o custo da habitação ficou demasiado em relação aos rendimentos das famílias. Os salários, em geral, são muito baixos e, principalmente, para uma grande fatia da população do concelho de Sintra, recebem salários muito baixos e, portanto, o aumento das rendas e o aumento do preço das casas desproporcional ao salário. é bastante desproporcional. Nós sabemos que o município de Sintra, tendo uma população tão grande e um território tão grande e não tendo um orçamento comparável a Lisboa, apesar de ser o segundo município, não vai poder resolver todos os problemas do concelho. Pode reivindicar muitas coisas, não vai poder resolver todos. Então tem de ter prioridades. E para nós, a questão da habitação é uma prioridade. Nós consideramos que o município de Sintra deve adquirir casas e reabilitá-las e deve também construir casas novas para que depois as coloque com rendas acessíveis, quer para as pessoas mais jovens que querem iniciar a vida e querem sair da casa dos seus pais e avós, querem ser autónomas, quer para as pessoas de qualquer idade que são trabalhadoras e trabalhadores e cujos salários não lhes permitem pagar uma casa. Sabemos que existem muitas casas no nosso concelho onde vive uma casa por quarto e outra na sala, ou seja, as casas estão sobrelotadas, inclusivamente durante o confinamento, muitas vizinhas e muitos vizinhos nossos, principalmente os homens, por causa de dinâmicas familiares, nunca ficaram em casa, porque as casas não aguentam tanta gente em casa, porque há várias famílias Não tem estrutura. em casa. E nós achamos que as pessoas têm direito a ter a sua casa, a ter condições. E o município precisa de fazer muitas casas. A média nacional já é uma vergonha, de casas que sejam propriedade pública. São 2%. A nível nacional são 2%. Noutros países europeus são 10%, são 25%, são 30%, 40% de propriedade pública das casas. Onde depois as casas com rendas acessíveis não são só para os mais pobres dos mais pobres, esses também têm, mas são para outros assalariados que também têm direito a uma casa digna e que podem arrendar uma casa de propriedade pública, que pode ser, por exemplo, propriedade do município. Ou seja, aqui o paradigma, a ideia, não é o dos bairros sociais como nós os conhecemos historicamente, que é só para as pessoas com mais dificuldades, de todas as que têm mais dificuldades. Não, é uma ideia de política. É dar acesso de forma geral para a população. Sim, mais geral. Para que muitas trabalhadoras e trabalhadores que atualmente têm dificuldade em comprar uma casa ou pagar uma renda, também possam aceder a isso. E para isso é preciso termos uma grande propriedade pública da habitação. E não estamos só a falar, eu dei aqui exemplos de outros países, dei números do caso de países como a França, enfim. Mas em Portugal, por exemplo, o município do Porto, que é o quarto maior município do país, tem 9% de habitação pública. E nós aqui, em Sintra, temos menos de 1%. Durante os últimos 8 anos, que foram o mandato do atual Presidente da Câmara, não foram dados passos nenhuns de relevo do ponto de vista da habitação pública. Houve algumas reparações, em alguns casos até pinturas apenas de fachadas, de casas camarárias, onde as pessoas já me chegaram a convidar para ir lá dentro ver os problemas de infiltrações e outros que têm. Em alguns bairros, estou a falar do caso concreto do Pendão, em Queluz, mas também já tive relatos de problemas na Tapada das Mercês, também de casas municipais que não têm condições. É preciso reparar essas casas, coisa que não foi feita nos últimos anos, e é preciso construir muitas mais. No atual momento, existem fundos públicos para isso, por causa do plano de recuperação
socioeconómica no contexto da crise da pandemia. Ou seja, existem fundos públicos para a habitação e, portanto, o município deve aproveitar o máximo desses fundos públicos para reabilitar as casas e para construir muitas casas novas. Se calhar, durante os próximos 4 anos, se calhar não, de certeza que nos próximos 4 anos não vamos conseguir construir e adquirir todas as casas que precisamos no município para ter a política de habitação ideal. Mas podemos dar passos nesse sentido, podemos decidir que esse é o caminho. E do ponto de vista do Bloco de Esquerda, esse é mesmo o caminho. A prioridade, né? Se nós resolvermos o problema da habitação às famílias, estamos a tirar-lhes um grande peso de cima. Alguns passos foram dados já noutros aspectos no passado, e o Bloco de Esquerda, ao nível do Parlamento, contribuiu para essas soluções, nomeadamente a redução do preço dos passos, que era outra fatura muito grande para as famílias. E, portanto, nós aqui, ao nível do município, queremos atacar o preço da habitação. E outra, que também é muito importante, que é as creches. Nós somos um município bastante jovem. Aqui vêm-se muitas crianças, felizmente, na rua. Fico muito feliz de andar aí pelos jardins e ver muitas crianças a brincar, coisas que noutras partes do país, por estar envelhecido, não acontece tanto. E nós devemos acarinhar a existência dessas crianças e dessas famílias jovens. Eu vou aproveitar, então, que o senhor tocou nesse assunto, porque me chamou a atenção também na sua biografia que o senhor faz parte de um coletivo feminista, né? Sim. Por todas nós. Por todas nós. Isso. E então, assim, essa creche também está muito ligada a esse assunto, né? Querendo ou não, porque boa parte da sociedade ainda atribui o cuidado com os filhos a uma tarefa feminina. Então, isso sobrecarrega muitas mulheres, isso impede que elas cresçam no mercado de trabalho. Então, eu vou unir as duas perguntas. Eu queria saber tanto das suas propostas em relação à creche, quanto as suas propostas em relação ao empoderamento feminino, à emancipação, a mais oportunidades, a essa redução de desigualdades, né, em relação a homens e mulheres aqui na nossa comunidade. Tocou num ponto essencial. Nas várias políticas municipais, quando nós fazemos por melhorar a qualidade da habitação, a existência de creches ou dos transportes, essas políticas, não tendo no seu nome o género, não é? Não tendo no seu nome o género, têm um grande impacto sobre as mulheres. Porquê? Muitas vezes ou frequentemente, são as mulheres que tomam a cargo todas as tarefas, ou a grande parte das tarefas, relacionadas com os cuidados dos filhos ou dos mais velhos na família. E, portanto, sempre que os serviços públicos, por exemplo, de saúde, funcionam mal, isso pressiona as mulheres, que acabam por cuidar, por exemplo, mais dos idosos, mesmo que sejam mulheres que trabalham fora de casa. Cai sobre elas essa responsabilidade. Muitas vezes são as mulheres quem mais se desloca para ir pôr os filhos à escola, à creche, para os ir buscar quando vêm a correr do trabalho. Portanto, se os transportes públicos funcionam mal, são as mulheres quem vive pior. Quem usa mais os transportes públicos, isto é um estudo que não é sobre Sintra, mas são estudos urbanos sobre a questão de género que existem a nível internacional, são principalmente as mulheres as beneficiárias das boas ou más políticas dos transportes. Porque de manhã cedo, por exemplo, quem mais utiliza aqui o comboio e os autocarros são muitas senhoras, muitas delas de origem imigrante, que vão fazer as limpezas a Lisboa. É verdade. Vão de madrugada garantir que o Instituto de Ciências Sociais, onde eu trabalhei como investigador, ou o Parlamento, ou as empresas, enfim, os shoppings, que tudo esteja limpo e ordenado quando começam às 8, às 9 ou às 10. Essas senhoras foram de madrugada nos transportes públicos. E, portanto, lutar por bons transportes públicos é lutar também pelos direitos destas mulheres. E a existência de creches. Agora faltam muitas creches. Faltam até vagas, não é só o preço. Faltam vagas. E, portanto, às vezes as famílias queriam pôr as crianças mais cedo nas creches. Queriam pôr as crianças na creche e não conseguem. Só conseguem depois mais tarde porque não há vagas. E então nós queremos atacar esse problema. Achamos que o município, em articulação com o governo precisa de investir nisso, deve garantir que começamos o caminho para haver um acesso universal à creche. A creche, quem faz os estudos
da Pedagogia, o Conselho Nacional de Educação já emitiu esse parecer, a educação deve ser considerada dos 0 aos 18 anos. A própria parte da creche, dos 0 aos 3 anos, que atualmente não faz parte do sistema de educação, nem é garantido como serviço público, é uma parte essencial. Claro, essas crianças não estão a aprender a ler e a escrever, mas devem também ter indicações pedagógicas, quem cuida delas. E, portanto, se existirem creches, estamos a aliviar uma pressão que existe sobre as mulheres. Porque como existe uma desigualdade salarial, que não só persiste, não é só uma coisa que vem do passado, mas cada vez que nós estamos em crise, a desigualdade dos salários entre homens e mulheres até aumenta. Ou seja, não é só uma coisa porque antigamente veio e nós vamos resolvendo. Não. Com as crises, nós temos visto que a desigualdade salarial entre homens e mulheres aumenta e depois até quando começamos a recuperar da crise, os homens recuperam mais depressa e aumenta mais ainda a desigualdade. Consequência disto, relacionada com as creches e com o cuidado da família. Ou seja, a ausência de políticas públicas efetivas acaba sacrificando quem já é muito sacrificado, Exatamente. Né? Porque se numa família, se as mulheres são mais precárias, têm horários piores, estão mais no subemprego, têm salários mais baixos. Tem uma outra jornada em casa, né? Tem outra jornada em casa. Se depois não houver serviços públicos de apoio à família, o que é que acontece? A opção vai ser para a mulher ficar em casa, mesmo que não seja esse o seu objetivo. Ou seja, para as mulheres ou para os homens, para quem queira ficar em casa a dedicar-se à família, isso é uma opção que todas e todos temos que respeitar. Mas não ter a opção é que é o problema, né? Agora, quando a sociedade funciona de forma a que empurra as mulheres para casa porque ganham menos e, portanto, são dentro da família quem vai ser, entre aspas, sacrificado na sua vida profissional para cuidar da família, por falta de opções públicas, nomeadamente a existência de creche, estamos a contribuir para a desigualdade de género. E nós queremos que todas as pessoas sejam iguais. Concluindo esse assunto, efetivamente eu sou ativista de um coletivo feminista há 5 anos. Eu juntei-me a este coletivo principalmente por me identificar com a luta das mulheres pela igualdade, em particular por causa da questão da violência doméstica, da violência de género. É uma causa que me diz muito e enquanto homem no feminismo eu contribuo auxiliando o movimento, ou seja, não me cumpro o papel de protagonista, de ser protagonista, de ser porta-voz, não, ajudo com o que posso na organização. Dando suporte, né? Dando apoio. No coletivo somos 2 homens, estamos em minoria, mas também não precisamos de muito mais, precisamos só daqueles que se queiram realmente empenhar na causa.